Eu sou aqui de Araraquara, né? Moro em São Paulo atualmente, faz 2 anos. Mas fiquei aqui um tempo, já tenho uma década na área aí, já tô desde os 17, né? Tô com 29, ficando velho já. E trabalhei aqui na HP, que agora é DXC, né? Mudou o nome, então tô bem familiarizado aí com a região. Vou falar com vocês, antes de eu falar sobre o chatbot, né? Quero deixar meus contatos aí para quem quiser falar comigo depois. Eu mantenho um canal no YouTube que eu falo sobre tecnologias em gerais. O foco acaba sendo Python, que é a linguagem que eu adotei para mim, e chatbot. Mas eu falo de containers, coisas de sysadmin também, Big Data eu quero começar a falar também. Então acessem lá, e tem meu blog também que eu mantenho, InfoDev32. Acessem lá. Beleza? Então vamos lá. Então, o que é um chatbot, né? Então, tudo que você consegue enviar uma mensagem, um robô consegue processar e devolver de forma automática, é um chatbot. Não importa se essa mensagem é um comando, se é uma linguagem natural, se é simples, se é complexo. Se ele conseguiu receber essa mensagem, interpretar e responder, isso já é um chatbot, tá? A gente hoje tem algumas aplicações, né, para chatbot. Se você entrar no Face hoje lá da Domino's Pizzaria, somente a Domino's americana, vocês vão ver que você consegue fazer pedido de pizza lá pelo chatbot. No Face da UOL, na página da UOL, você consegue ver notícias pelo chatbot. Então o pessoal está usando bastante para relacionamento com o cliente também, para fazer marketing, né, pesquisas. Então os chatbots estão crescendo muito em várias áreas, né? E também automação de tarefas, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Aqui eu elenquei alguns tipos de chatbots, né? A gente tem aqui no primeiro desenho, eu coloquei um modelo que é baseado em recuperação. Então é um modelo que usa a árvore de decisão, né? Então o bot fala com você, te dá uma lista de opções e você escolhe ali, né? Você escolhe 1, 2, 5, então ele é parametrizado, né? Então é um modelo mais simples de fazer, mas bem funcional. No segundo modelo ali, eu tenho um modelo de... esqueci de inverter. É um modelo de conversação natural, tá? Um modelo mais humano, que usa a linguagem natural mesmo, tá? Daí você pode ter machine learning na frente também para interpretar o que o usuário está querendo dizer, né? E também tem um modelo baseado em comandos. Quem usa Telegram aqui? O pessoal usa Telegram. Então você já viu aqueles bots de comandos, você dá o barra, vem o comando e vai, né? Então é um modelo legal também, dependendo da sua necessidade. Eu utilizo os 3 modelos, eu tenho bot rodando nesses 3 formatos aí, tá? Mas hoje a gente vai falar do modelo... Ixi, eu abri a palestra errada. Agora que eu percebi que eu abri... Opa, peraí. Eu vi que estava estranho. Tinha algo errado. Estava sem o Watson, né? Ninguém viu que estava sem o Watson na minha palestra. Mas vocês vão ver que é bem parecido. Agora está certo. Vamos lá. Então, a gente vai falar de processamento de linguagem natural, né? Para fazer o nosso chatbot. Eu vou fazer uma demonstração. Então, também, se vocês forem procurar na literatura, vocês vão ver as 2 siglas, em português PLN e em inglês NLP, tá? Então, uma sub-área da linguagem artificial, né, da inteligência artificial. E a gente aqui também eu elenquei algumas plataformas, né? Existem bibliotecas que te auxiliam. Eu que programo em Python, principalmente, tem muita coisa de machine learning que pode te auxiliar a fazer sua própria plataforma, né? Mas eu costumo utilizar as plataformas já prontas, são bem confiáveis. Então aqui eu separei algumas, tá? O Dialogflow, o da Microsoft, Amazon Lex, esse Request. Se vocês entrarem lá no meu canal depois, eu tenho vídeo do Request e vou fazer o do Watson também. O Watson Assistant, que mudou de nome recentemente. Antes era o Watson Conversation, né? E a gente vai falar sobre ele nessa palestra hoje. Então... O IBM Watson, ele permite você criar diálogos, né? Esses diálogos de linguagem natural. Então ele consegue entender, ele é muito simples, muito fácil de usar.
Tem as APIs expostas, então é bem fácil de integrar, tá? E como eu disse, ele já chamou o Watson Conversation. Eu preferia, tá? Mas agora mudar para esse nome que eu não gosto muito. E aí, se você entrar lá na documentação do Watson, eles têm essa arquitetura que eles indicam, né? Que você tem o Watson ali em cima, né? E você tem que ter uma aplicação para integrar com o Watson. E você tem que ter um mensageiro na frente também, tá? Então você tem a sua aplicação. Aqui no nosso exemplo, a gente vai ter o Telegram, né? Então o usuário manda mensagem para o Telegram enviando para a sua aplicação mandando para o Watson, o que eu tenho que fazer? O Watson devolve e fala o que você tem que responder para o usuário e qual ação você vai ter que tomar. E aí você pode fazer uma consulta em outros sistemas, banco de dados, uma API, para tomar alguma ação e devolve a mensagem para o usuário. Também realiza a ação dependendo do que for necessário. E essa aplicação que a gente vai desenvolver aqui. E para desenvolver essa aplicação que vai integrar, a gente vai usar o Python, tá? Alguém não conhece Python? Ó, aí sim, hein? Alguém não desenvolve em Python? Já melhorou. Pô, eu ia voltar para cá, cara. Falei, tá na região do Python. O que eu estou fazendo em São Paulo? Então, a linguagem ela é simples de trabalhar, ela é bem eficaz, é uma linguagem que eu comecei a trabalhar com ela acho que faz uns 4 anos só. E eu apaixonei pela linguagem e não volto mais para outra não. Por enquanto, né? Existe um SDK também, você consegue trabalhar com as APIs expostas do Watson, desenvolver do zero, mas a gente vai usar essa lib, o Watson Developer Cloud, para facilitar, agilizar o desenvolvimento, tá? A gente vai usar o framework Django, um framework web, para desenvolvimento web de Python. Alguém não conhece o Django? Aí sim, hein? O pessoal tá... Então ele também, é muito rápido de criar também. Ele permite criar uma velocidade rápida e ele é bem robusto também, tá? Eu também trabalho com Django já faz também, desde que eu tive contato com o Python. E vamos usar também o Telegram, né? Para fazer essa interface com o usuário, né? Para receber mensagens do usuário. Então... já vi que quase todo mundo conhece o Telegram, né? Muito popular. E uma coisa que eu gosto no Telegram, né? Além dele permitir a criação de bots, é esse bot father, que é esse carinha aqui, ó, que é bem legal, né? Os caras são criativos. Esse bot father aqui, ele é um bot que tem dentro do Telegram que permite a criação de bots. Quem conhece esse bot father do Telegram? Depois vocês entram lá no Telegram, digita bot father que vai aparecer ele. Aí então é um bot que permite a criação de bot. Eu acho isso muito legal do Telegram, que você não precisa entrar numa plataforma, criar o bot, clicar um monte de botão para te dar o token para você começar a utilizar, né? Igual no Face para criar um bot, é difícil. No Telegram é muito rápido, é muito fácil. Tem os bots games também que dá para criar, e aqui é a carinha dele, é muito simples de mexer. Tá? Para criar um bot nele, se você procurar e digitar no seu Telegram bot father, vai aparecer ele, você dá um /new bot, ele já vai perguntar qual é o nome do seu bot. Aí você vai ter que dar um username para ele, tem que sempre terminar com o nome bot, né? E pronto, está criado e já vai gerar um token que você vai conseguir utilizar esse token para integrar a sua aplicação com o bot do Telegram, né? É muito simples e depois se você perder, quiser revogar esse token, você consegue tudo no Botfinder fazer esse gerenciamento. Alguém aqui já trabalha com chatbot? Muito bom. Vai render. Aqui eu separei algumas APIs do Telegram. Então aquele token que ele gera, a gente vai usar nesse método setWebhook, tá? Onde você coloca o token ali e a sua URL. A sua URL é onde vai receber as mensagens do Telegram. Então, sempre que vier uma mensagem nova, o Telegram vai mandar para a sua aplicação. E a gente vai usar o send message para enviar as mensagens para quem mandou para a gente. E o send foto para enviar a imagem, tá? Nossa, esqueci de acertar. E aqui eu deixei o link também da documentação. Tem muitos métodos, você consegue consultar os grupos, as pessoas. Tem método pra caramba lá, depois quem quiser conhecer mais, dá uma olhada lá. Eu, particularmente, acho
Bem legal os bots do Telegram, bem fácil de mexer. Parte de apresentação é isso. Eu vou centrar um pouco, espero que não atrapalhe vocês. Tá dando para me ver? Muito bom. Então eu uso esse. Vamos ver como que vai. Vocês estão me ouvindo? Perfeito, show de bola. Então eu desenvolvi esse bot aqui especialmente para essa palestra aqui, tá? É legal que eu mando ponto, ele responde ponto, isso é muito importante. Vamos ver se a internet aqui ajuda a gente. Então eu falo: oi, sou o Devinho, que posso te ajudar? Ele conhece, eu vou perguntar sobre futebol para ele. Sobre futebol, sei que o Pelé é o rei, sei também uma coisa sobre o Palmeiras. Será que ele sabe sobre o Palmeiras? O pessoal já sabe a piada, né? É, mas eu juro que não é só pela piada, não. Tem um fim didático isso aqui, tá? Lá na frente vocês vão ver que tem um propósito. Tá. Ele falou também que sabe sobre o clima, né? Vamos ver como está o clima em Sanca. Sol com algumas nuvens. Tá fazendo 16 graus aqui, tá certo isso? Não sei, pode ser que seja errado. Culpa do serviço externo. Bom, pra cá são os Pokémon. Os Pokémon, né? Pokémon não tem plural. Quem é esse Pokémon? Alguém conhece? Tá. Que mais você sabe? Vamos ver. Por que eu tô olhando pra lá se tem aqui? Ele conhece bastante linguagem, olha lá. 3? Vamos ver, ele é um bot inteligente, né? Pô, cara, não é isso. Sabe o que é isso? É o desenvolvedor. Agora ele entendeu. Tá, ele falou também que faz troca de senha, né? Eu vou falar, preciso... Aliás, depois eu volto aqui. Vou primeiro mostrar como que está sendo essa interação, né? Então aqui no IBM, no Watson, você tem seu workspace, você colocar aqui Watson Assistant.ng.bluemix, você vai ver. Ou se você entrar no console.bluemix, você consegue ver todos os serviços que a IBM oferece. Aqui eu criei o Devinho. Uma coisa que vão precisar quando você for integrar, se você clicar View Details, ele tem o workspace do seu serviço, tá? Isso aqui você precisa. Como a internet não estava muito boa, eu deixei as abas abertas. Tá? Então, você clicando aqui, ele vai para esta aba aqui. Então, aqui eu tenho todas as minhas intenções que eu digitei lá para o bot, elas estão aqui. Então, aqui no futebol, por exemplo, cadê? Futebol sobre. Eu coloquei algumas palavras, pode ver que não é bem o que eu digitei. Mas ele faz uma aproximação, tá? Ele tem essa inteligência. Aí eu também tenho as entidades. Eu falei que não ia clicar. Não. Então, por exemplo, eu criei aqui entidade cidade e sistema. Esse sistema aqui é para ele entender quais sistemas eu vou fazer uma troca de senha. Então, se eu voltar lá, preciso fazer uma troca de senha. Ele vai aparecer os sistemas, ele só vai entender os sistemas que estão lá, tá? Se qualquer outro sistema ele não vai entender. Então, se eu colocar aqui SIG, isso aqui é genérico, tá? Só estou gerando um link aqui só para vocês entenderem como funcionaria, tá? E aí ele colocou SIG, eu fiz um enriquecimento de mensagem, se colocasse RP, ficaria RP aqui,
e gera um token qualquer aqui, só para simulação. Opa, deixa eu voltar lá, eu estava aqui, né? E cidade é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, eu carreguei uma lista de cidades brasileiras, tá? E vocês viram que quando eu digitei Sanca, ele entendeu. Eu não digitei São Carlos. Porque eu carreguei esse CSV. Então você pode tanto carregar na mão e colocar os sinônimos, ou se você tiver uma lista muito grande de coisas que você quer que ele entenda, você joga um CSV aqui dentro, tá? Então coloca aqui o nome da entidade e o nome que ela vai ter, né? Então aqui cidade, se você vier aqui em São Carlos, opa, eu coloquei aqui um Elias Sanca, tá? Elias não, né? Sinônimo. Aí, depois você tem o diálogo, que é onde você vai pegar essas intenções e essas entidades e moldar esse diálogo, essa interação que o bot vai ter com o usuário, tá? Então, aqui no bem-vindo, estou usando aqui o welcome, é a intenção. Se você vier aqui em temperatura, eu tenho a intenção clima, então ele tem que entender que a pessoa quer falar do clima. E eu tenho também a entidade, tá? Então, além de clima, tem que ter entidade cidade. E se ele não tiver entidade cidade, ele vai responder isso aqui, ó. Tá? Só que agora ele já tem entidade. Se eu perguntar de novo qual o clima, deixa eu ver se deu tempo de resetar. Eu acho que deu. Lá, ele vai perguntar em qual cidade. Eu vou botar a Sampa. Agora, se eu perguntar de novo como está o clima, ele já tem a cidade. Ele vai falar. Sol com nuvens está frente a 1 graus em São Paulo. Então, a primeira vez ele perguntou, porque eu não tinha a entidade ainda. Tá? Eu não tinha a entidade cidade. Eu só tinha a intenção clima. Então, eu falei aqui para ele. Olha se existe a entidade de São Paulo, grava na variável de contexto cidade. Se não estiver presente, você pergunta isso, que é, você devia saber o clima em qual cidade. E aí, uma vez que você tem essa variável já, em algum momento ele citou, quando ele perguntar novamente, ele já tem essa variável gravada. Então, você não precisa utilizá-la novamente. E se você olhar aqui no bem-vindo, não tem esse cara aqui, tá? Isso aqui a gente chama de slot. Você vem aqui para customizar, você habilita o slot. Aí ele vai aparecer esse cara aqui para você poder customizar. E aqui também tem as respostas. Se você olhar aqui, eu tenho 2 respostas. Então ele vai mudando a resposta para ficar um pouco mais natural. Aqui eu estou carregando a minha variável de contexto cidade. Então ele troca. Eu falei Sampa, ele trocou por São Paulo. E aqui já é uma coisa mais minha. Eu coloco aqui clima e temperatura. Porque lá na minha aplicação eu vou enriquecer a mensagem. Eu vou trocar esse clima porque vai retornar da API externa que eu estou consultando. É a mesma coisa com a temperatura. Pokémon já não tem a variável de contexto, ele só tem a intenção. Aí outra coisa também, você voltando aqui, ele tem que disparar uma ação. Se você olhar aqui, o bem-vindo, ele está assim, valor, que é a mensagem, e a sequência aqui que vai rodar as mensagens que vão ser respondidas. Se você olhar aqui no temperatura, eu coloquei uma ação clima. É esse cara que vai fazer a minha aplicação entender que ela tem que fazer uma ação externa, não só pegar a mensagem e replicar para o usuário. Então, você tendo feito esse diálogo, pode ver que é bem simples de fazer, você consegue também, aqui no caso da linguagem, fazer um encadeamento, né? Eu conheço algumas linguagens de programação. Qual a melhor linguagem? No futebol, por exemplo, por isso que eu falei que o Palmeiras tinha um fim didático. Ele entendeu que eu estava falando do Palmeiras time, não do Palmeiras cidade, não do Palmeiras natureza. Isso é o contexto. Então, eu estou falando sobre futebol. Se falar Palmeiras, eu já estou no contexto futebol, então eu sei que é o clube. Mas, por exemplo, se eu tenho um diálogo aqui sobre cidade, tem uma cidade que se chama Palmeiras. Então, se eu estiver fora do contexto futebol e eu falar para ele Palmeiras, ele vai entender que é a cidade de Palmeiras e vai me dar a temperatura da cidade. Então, é bem importante que você estiver desenvolvendo o seu bot, você pensar no contexto também, tá? E aí, você tendo tudo isso aqui,
você precisa integrar. E aí entra a nossa aplicação. Opa. Eu tenho a minha... Alguém conhece o ngrok? Para fazer túnel, transformar seu localhost numa URL pública? Estou usando ele, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu tenho ele aqui. Opa. Esse cara aqui, se você fizer isso aqui, ó, HTTP 8000, ele transforma o seu localhost nessa URL, tá? Então você consegue expor a sua aplicação na web. É isso que eu fiz aqui. Então, ó, eu vim aqui CT Webhook, é simplesmente você colocar o seu token do seu bot aqui e a sua URL. Essa aqui é a URL que o ngrok me gerou. Minha aplicação está rodando na porta 8000 e aí eu expus ela aqui. Aí eu consigo me comunicar com o Telegram estando localmente, tá? Inclusive, vamos ver se eu consigo logar aqui. Inclusive, ele traz aqui se eu estou usando, qual o URL que eu estou usando e qual é o IP real, tá? Voltando. Então, eu criei uma aplicação em Django, Python Django, tá? Então, eu tenho aqui, acho que eu esqueci de colocar. Eu criei aqui uma URL event que vai receber as mensagens do Telegram. Então, sempre que eu mandar uma mensagem para o meu bot no Telegram, ele vai chamar esse cara aqui. Eu pego aqui a mensagem, eu tenho até como o Telegram manda, deixei separado. E manda um request nesse formato aqui, tá? Não sei se dá para ver aí. Tá dando para ver? Então ele manda aqui a mensagem, né? O texto. Cadê o texto? Eu falei que vinha o texto. Ah, tem um oi em algum lugar aqui. Aqui, ó. Texto, oi. E o chat aí. Oi? Tá apagado? Ah, isso aqui é uma porcaria. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Opa. File, new file. Tá dando pra ver melhor ou não? Meio zoado, mas dá pra ver. Então ele tem o texto oi aqui embaixo. E o chat ID é para quem eu vou responder, tá? E aqui aparece o meu nome e o meu sobrenome, tá? Então é nesse formato que ele vai vir. Então eu venho aqui, pego, né, o ID, a mensagem e tal, e eu gravo, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei 3 tabelinhas, tá? O usuário, as mensagens e esse last user count. Isso aqui é muito importante, já vou chegar lá. Então eu gravo todas as mensagens aqui, não é necessário, tá? Mas só para controle. Isso aqui é importante, é o usuário, então aqui eu gravo o chat ID dele. Aqui eu só, por segurança, eu só respondo usuários que são cadastrados e ativos. Então se alguém for procurar o meu bot lá no Telegram e mandar mensagem, ele não vai responder, tá? Porque eu só estou respondendo quem é ativo. E aqui, essa outra tabela que eu criei, eu gravo com texto. Isso aqui é importante, porque o Telegram não, o Watson, vou tirar ele daqui. Ele manda nesse formato, tá? Quando você buscar lá. Você tem a intenção, então aqui, por exemplo, intenção clima, 96% de confiança. A entidade que ele entendeu, o que eu mandei e o que eu tenho que mandar, tá vendo? O clima em São Paulo é de clima. E aqui é a ação que eu tenho que fazer, clima. E esse contexto, eu tenho que sempre mandar para o Watson de volta, tá? Se eu não mandar, ele zera. Então, por exemplo, eu estou falando de futebol, se eu não mando o contexto para o Watson e falo Palmeiras, ele não segue para o futebol, ele zera de novo, como se estivesse na primeira árvore. Então, esse contexto a gente tem que gravar para enviar para o Watson. Então, é por isso que eu criei essa tabelinha para gravar. Aí ficou 1 minuto sem conversar, eu zero e mando vazio o contexto. Que aí é um diálogo novo, né? Então, voltando. Eu colei na minha view, cara. Não faça isso não. Então, aqui no nosso exemplo, o que eu faço? Né? Criei a mensagem, só valido, chama esse processamento aqui. No meu processamento, deixa eu ver se dá para ver aqui. Então, aqui eu estou usando aqui a biblioteca, o Watson Developer Cloud.
Aqui eu tenho o username, password de Watson, né? Que tem que instanciar. Opa. Isso aqui você pega no console do Watson, tá? Quando você cria um serviço lá. E o Workspace também você pega ali onde eu mostrei, tá? Aí aqui, o que eu faço? Então eu recebi a mensagem, vou processar ela, né? E aqui embaixo eu tenho as minhas ações, tá? Deixa eu ver se estou no lugar certo. Processei, tal, aqui. Então, sempre que eu recebo, eu vejo, né? Eu pego o action name daquele JSON, né? Que eu não lembro onde está. Não, o action name está aqui. Eu pego o action de lá, né, do output.getAction, chamo esse cara aqui para validar se existe essa ação, tá? Eu criei esse choice aqui. Opa. Quando eu coloco aqui, ó, clima, Pokémon, trade, password, total message. Essas são as ações que minha aplicação reconhece, tá? E aí ele valida então se essa ação existe, esse meu choice. Se existe, ele vai chamar esses métodos, tá? Que eles estão todos aqui, ó. Então o getClima aqui, ó, eu venho aqui, chamo uma API externa, tá? Aqui pelo nome da cidade eu pego o ID dela, pego o clima e pego a temperatura. E a parte legal é que aqui embaixo eu faço o enriquecimento da mensagem. Então eu troco aquele clima pelo valor de clima, pelo que retornou da API externa. E a mesma coisa com temperatura, tá? E aqui eu estou retornando uma lista. Por que eu fiz isso? Porque aqui no Pokémon, por exemplo, ó, eu consulto uma API do Pokémon. Alguém sabia que Pokémon tem uma API? Ó, aí sim. E aí o que eu faço? Eu pego o nome do Pokémon aleatório. Então se eu mandar lá Pokémon, ele vai gerar outro. E pego a imagem. Então, aqui eu fiz isso aqui só para poder mandar mais de um texto. Além de eu mandar o que o Watson me manda, eu mando mais um texto por cima. Então, eu vou ter aqui, eu estou mandando o texto, estou fazendo enriquecimento, né? Estou trocando o Pokémon pelo nome do Pokémon. E também estou mandando uma imagem. Então, quando eu volto no meu processamento, eu vejo aqui, é um texto. Se é um texto, eu chamo sendText. Se é uma imagem, eu chamo sendFoto. E aqui no send... deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Aqui o Watson, você não precisa usar a lib, tá? Se você entrar aqui, você vai ver que ele chama uma URL aqui e tal, você pode chamar na mão também, tá? E aqui eu tenho o meu sendText, então é muito simples mexer com o Telegram também, tá? Ó, 3 linhas aqui, eu estou mandando já uma mensagem para o meu bot. Então eu ponho aqui o token do Telegram, send message, o chat ID, que é para quem eu vou mandar, e o texto. E aí eu vou dar um post. Com a foto a mesma coisa. Passo o token, o chat ID e passo a imagem, passo como arquivo. Então é bem simples de mexer. A parte do Watson também bem simples, porque você só a requisição, né? Eu instanciei, peguei o contexto, né? Se der mais de menos de 1 minuto eu zero o contexto. E aí eu chamo ele aqui, ó. Só passo o input texto e passo o context, tá? Então o texto que o usuário passou e o contexto. Posso passar vazio, que ele zera o contexto. Se eu mandar o contexto que eu tenho, ele vai iniciar dali. E aí eu consigo pegar aqui o output, o contexto, que é o que está aqui, né? Que é aqui, meu output é o que eu vou enviar, né? E dentro do contexto mesmo, eu tenho a minha ação, que é a ação que eu vou tomar. Então, se você trabalha numa empresa, que nem eu uso na minha bot, para fazer até consultas mais gerenciais. Às vezes a gente tinha um gerente lá que, no meio de uma reunião executiva, ele me ligava, como que está o número X? Eu falei, cara, olha na aplicação. Aí, não, estou sem meu notebook. Aí fizemos um bot, então ele consulta lá no bot, como que está o número X, PTO, o bot responde para ele. Então a gente tem aplicações num banco X, a gente usa Elastic também, então eu consigo pegar de lugares diferentes informações e passar para ele. E não só só informações, como tomar ações. Por exemplo, recentemente eu precisei mudar, tinha uma URL que tinha que mudar em determinado horário. Eu falei, cara, nem ferrando que eu vou ficar aqui no meu notebook esperando o cara mandar mensagem. Então você cria um comando ali, que na hora que você precisar startar, você manda o comando para o bot e ele faz aquela operação para você. Você não precisa ficar ali grudado no computador. E você também pode usar o bot também como alerta, e já são outras funcionalidades. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, hein?